Atos capítulo 17, versículo 16, a palavra do Senhor nos diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante daquela cidade. Meus irmãos, a palavra que eu queria trazer para vocês hoje parte da segunda viagem missionária de Paulo. Apóstolo Paulo foi convertido a Cristo a partir do capítulo 9 do livro de Atos, enquanto ele estava a caminho da cidade de Damasco. E a palavra do Senhor nos mostra que veio do céu uma luz que o cercou. E veio uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir daquele dia, Paulo então foi convertido a Cristo. A partir do versículo 20, a palavra do Senhor nos mostra que ele imediatamente passou a pregar o Evangelho, a proclamar que Cristo era o Messias. Agora, este texto base está nos mostrando, no capítulo 17, nos mostra a segunda viagem missionária deste apóstolo. E a partir do versículo 16, que é o nosso texto base, diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante daquela cidade. Mas agora nós nos perguntamos, por que o espírito de Paulo se revoltou? Por que o espírito dele se revoltou? E eu queria trazer para os irmãos Romanos capítulo 8, versículo 16. Paulo escreve dizendo: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Em outras palavras, eu queria dizer que o espírito de Paulo se revoltou em face da idolatria, porque era o Espírito Santo de Deus que habitava nele, que se revoltou ao ver toda aquela pecaminosidade acontecendo em Atenas. Puxando para os nossos dias, não é muito diferente. Atenas era uma cidade extremamente idólatra, pecaminosa, muita luxúria. Hoje em dia não é diferente. Hoje em dia, de fato, é até pior. Mas eu acho incrível como a palavra de Deus nos mostra que o Espírito de Deus se revolta à aparência do pecado. Como assim? Quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, nós passamos a ver mais pecaminosidade nas coisas. Por quê? Porque a partir do momento em que eu passo a andar no Espírito de Deus, há uma luta dentro de mim. A palavra de Deus nos mostra em Romanos capítulo 8, versículo 14, que, versículo 13, se não me falha a memória, se andarem na carne, vocês morrerão. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Em Isaías, no capítulo 6, a palavra do Senhor nos mostra que Isaías estava no templo. Começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, escreve Isaías dizendo assim: eu vi o Senhor assentado em seu alto e sublime trono. E a partir daquele momento em que Isaías vê o Senhor, ele diz assim: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. A partir daquele momento eu quero destacar aos irmãos que quando nós nos aproximamos de Deus, quando passamos a ter intimidade com Deus, nós passamos a ver quem nós somos. Todo tipo de cegueira espiritual começa a cair por terra quando nos aproximamos de Deus. E eu queria te encorajar hoje. Invista tempo com Deus. Se consagre a Deus. Se porventura você se chama de servo de Deus, filho de Deus, converta o seu coração a Cristo. Essa é uma oração que eu faço todo dia. Converta o meu coração ao Senhor. Porque todo dia, eu sendo pecador, eu sendo um homem miserável, eu tenho a tendência de pecar. Porque há dentro de mim a carnalidade, ou melhor, o antigo Adão. E este antigo Adão, a carnalidade, o pecado, ele ficará comigo até que essa natureza humana, ela só será tirada de mim quando eu for glorificado, quando eu for para o céu. O meu corpo será glorificado a partir deste momento. Mas enquanto eu estiver vivo, há dentro de mim uma luta constante.
não somente de mim, mas de você. Há uma luta dentro de mim que diz assim: peca, vai lá, assiste aquilo, veja aquilo, ouça aquilo. Porque é tão legal, vai satisfazer a sua carne. O que importa é te deixar feliz, não é mesmo? Mas há uma luta dentro de mim. E do mesmo lado há o Espírito de Deus dizendo: não faça isso, faça aquilo, leia a Bíblia, não assista aquilo, ore, não ouça aquilo. Esteja na presença de Deus, mas no outro lado há essa carnalidade dizendo: faça aquilo lá, isso te deixa feliz. Isso é bom para você. Essa é a luta que todo cristão passa. E eu quero mostrar aos irmãos que, a partir do momento em que eu me converto a Cristo, que eu passo a me aproximar de Deus, a ter um relacionamento com Deus, essa carnalidade vai ficando à mostra. O que eu quero dizer com isso? Quando nós nos aproximamos de Deus, é como se eu me aproximasse da luz. Eu estou gravando aqui nesta janela, é quase meio-dia, mais ou menos. Eu acho incrível, incrível não, né? Eu não gosto muito. Mas vocês podem notar que há muita claridade entrando aqui e nem bate o sol aqui, imagina se batesse. Vocês podem notar o quanto fica aparente as marcas do meu rosto. Culpa da adolescência, hormônios, como muitos dizem. Mas se eu fechar essa cortina, se eu fechar essa janela, vocês podem notar que fica menos aparente os defeitos do meu rosto. Por quê? Porque eu estou longe da luz. Mas quando eu me aproximo da luz, que é Cristo, espiritualmente falando, quando eu me aproximo desta luz, todo o pecado, toda mancha, toda sujeira, toda pecaminosidade que é em mim, ela fica aparente. Quando eu me aproximo da luz, eu consigo ver as manchas que estão no meu corpo. Eu consigo ver o quão depravado eu sou. Eu consigo ver o quão pecaminoso eu sou. Um pregador do século XIX chamado Robert McKinney, se não me falha a memória, ele tem uma frase muito famosa que ele diz assim: até mesmo as nossas lágrimas de arrependimento estão manchadas pelo pecado. É claro que muitas pessoas deste mundo, a maioria, todo mundo na real, eles não querem dizer que são pecadores, vivem no pecado. Mas por que eles dizem que não são pecadores, ou melhor assim, por que eles insistem em dizer que são pessoas boas? Porque elas estão cegas pelo próprio pecado. E essa cegueira espiritual só sai a partir do momento em que eu sou convertido a Cristo, em que eu sou convertido a Cristo e passo a ter um relacionamento com Deus. A partir do momento em que eu entrego a minha vida a Deus, o Espírito de Deus entra em mim e passa a haver essa luta constante, até que o nosso corpo, os corpos dos servos de Cristo sejam glorificados. A partir desse momento, toda a carnalidade sairá e nós seremos inteiramente de Deus. A partir do versículo 8 de Isaías, a partir do versículo 8, a palavra do Senhor nos mostra quem enviarei e quem há de ir por nós. Eu quero mostrar para o irmão que a partir do momento em que eu passo a ter relacionamento com Deus, eu passo a sentir o que Deus sente pelas almas perdidas. E é isso que Deus quer fazer conosco. Ele está perguntando: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Paulo, ele sentiu esse apelo de Deus para pregar o evangelho. Ele sentia o amor de Deus por aquelas pessoas. Por ele estar perto de Deus, ele sentia o que Deus sentia por aquelas pessoas. Tanto que o nosso versículo base diz assim: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante. Ou seja, aproxime-se de Deus e você verá o quanto Deus ama este mundo e quer salvá-lo. Nós vemos o quanto precisamos de Deus e precisamos de salvação. Não somente para nós, mas para essas pessoas que estão nas ruas hoje. Por essas pessoas que estão presas na prostituição. Idólatras, pecaminosas, precisam de Jesus mais do que nunca. Eu gosto de uma frase que o pastor, reverendo Leonard Ravenhill,
autor do livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, ele diz assim: as coisas pelas quais você tem vivido valem a morte de Cristo? O Senhor Jesus, enquanto viveu nesta terra, viveu uma vida extremamente, totalmente consagrada ao Senhor, para que ele pudesse finalizar a sua vida de forma que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. O nosso papel como cristãos é servir a Cristo de todo o coração. Em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7, Paulo escreve dizendo: tudo que para mim era lucro passou a ser perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, para ganhar a Cristo. A vida cristã, em outras palavras, é uma vida de redenção. A vida cristã é uma vida de entrega, de submissão a Deus. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. É uma vida de entrega a Deus. Em outras palavras, as coisas pelas quais eu vivia antes, eu vou deixá-las de lado, eu vou abandoná-las para que eu possa seguir a Cristo. Eu gosto muito de uma frase que um pregador, certa vez, aliás, eu vou contar a história. Século XIX, mais ou menos, um pregador estava pregando na... esqueci o nome. Um pregador norte-americano. E houve uma parte do seu sermão em que ele disse assim: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem que se entregar nas suas mãos por inteiro. Se entregar às suas mãos por completo, totalmente. A partir do momento que aquele homem disse essas palavras, veio do fundo da igreja um jovem, um garotinho. Ele veio à frente e disse assim: eu quero ser esse homem. Então aquele pregador disse: então vamos então. Não. Aquele pregador foi lá, orou por aquele jovem. E o mais extraordinário disso é que aquele jovem se entregou a Deus mesmo, de tal forma que aquele homem, aquele garotinho que cresceu, em toda a sua vida ganhou para Cristo mais de 500 mil de almas. O que é isso? Resultado de entrega a Deus. Submissão ao querer de Deus. O nome daquele garoto que ganhou para Cristo mais de 500 mil de almas se chama Dwight Lyman Moody. É uma história extraordinária de como Deus pode usar aqueles que se entregam a Deus de todo o coração. Era esta mensagem que eu queria deixar para você esta tarde.